Farinha pouca, meu pirão primeiro. E não existe exemplo maior do que isso, do que a divisão entre petismo e bolsonarismo, em que ambos os vagabundos desses candidatos a presidente, ambos esses lixos humanos, ficam oferecendo para a população o seu presente populista. O Lula era picanha, aí vem energia elétrica, agora o Vale Gás, e aí vem o débil mental do outro lado, vou dar celular para velhos e mulheres. Essa é a proposta do bolsonarismo. É isso que virou o bolsonarismo. Vou te dar um celular. Vou te dar uma inteligência artificial chamada Maria. Que é isso? É uma competição de compra de voto. Podemos entrar na competição, posso oferecer alguma outra coisa. Eu vou te dar um carro no meu governo. É isso que virou. Eis o cenário eleitoral, que é um cenário profundamente cínico. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Olá, meus queridos amigos, boa tarde para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro. Hoje botaram um reverb aqui no microfone, hein? Será um longo discurso. Boa tarde, muito obrigado por estarem todos aqui presentes. Momento especial, ano eleitoral, construção do nosso caminho, que só pode ser um. É um caminho de reconstrução nacional e um caminho que precisa ser de vitória, porque a nossa situação aqui no nosso país é desesperadora. Dá para falar em todos os termos, que talvez, pelo fato de até de estar no Rio de Janeiro, que aqui espelha esse processo de decadência econômica, cultural, institucional e moral do Brasil. É como se o Rio de Janeiro tivesse antecipado praticamente todos os problemas que o restante do Brasil passa. Aqui se favelizou antes do que os demais estados e do que as demais capitais do Brasil. Aqui ficou degradado moralmente antes das demais. Aqui viu o processo de desindustrialização acontecer antes das demais capitais. E hoje, o que o Rio de Janeiro passa institucionalmente, quer ver todos os seus poderes, todas as suas instituições completamente corrompidas, com o Estado completamente à deriva. É como se fosse um recado dele para o Brasil, dizendo: eu sou você amanhã. Porque o que o Rio é hoje é o que o Brasil está virando não daqui 10 anos, não é que nos próximos 1, 2 ou 3 anos. E para ser bem sincero, se nós não vencermos a situação que o Rio passa hoje, o Brasil vai passar já a partir de 2027. Quebradeira econômica, dívida estourando, a STF terminando de ser aparelhado ou pelo Centrão, pelo Flávio Bolsonaro, ou pelo PT, pelo Lula. A ausência de credibilidade, vassalagem internacional, riquezas novas sendo entregues para outros países, seja a China com Lula, seja os Estados Unidos com a família Bolsonaro. E a gente à deriva apenas pensando em como sair daqui. Que é o que está acontecendo. As gerações mais novas querem apenas ir embora daqui. É um país muito canalha e é um país muito injusto. É um país que os mais jovens estão pagando a conta das superaposentadorias das gerações mais velhas. E isso acontece muito aqui no Rio, sejamos sinceros. Aqui é o lugar do aposentado de 52 anos, às 3 da tarde de uma terça-feira, andando na praia. Eu não quero esse país. Esse país não é justo. Esse país não é correto. O Brasil, quando a gente olha todo o sistema de incentivos no setor público e na política, ele é construído para dar errado, para concentrar privilégio e para permitir alianças de vagabundos e picaretas em todas as posições de poder. Todo mundo fala, a nossa democracia vive uma crise. Os nossos poderes estão em conflito. Alguém realmente aqui acha, vamos lá, uma resposta simples, que os nossos poderes estão em conflito um com o outro? Quem acha que eles estão em conflito os poderes um com o outro? Olha só ele e ele, muito bom. Estou muito feliz porque eles não estão em conflito, eles estão completamente em acordo. O judiciário é amigo do legislativo, que é amigo do poder do executivo. Os três poderes, um não mexe no privilégio do outro, um de fato não interfere positivamente no outro,
E os três podem, à sua maneira, nos roubar. O judiciário com seus penduricalhos, com seus privilégios, com a defesa das suas agendas woke nas decisões judiciais, o legislativo roubando através da emenda, o executivo roubando através dos lobbies das estatais, dos loteamentos. Cada um, à sua maneira, rouba, faz o teu, bota o teu no bolso. Volto a trazer o exemplo do Rio de Janeiro. Não é isso que faz o estado de vocês? Quando a gente olhou a infiltração do crime organizado no Judiciário do Rio de Janeiro, nas polícias do Rio de Janeiro, no Poder Executivo, na Alerj, todo mundo olhou e falou: nossa, está tudo dominado. O país que vocês vivem, ele é apenas escombros. Não existe nacionalidade brasileira. A própria noção de nação está se perdendo. Não existe autoestima, não existe projeto, não existe vontade de absolutamente nada. É um país que desistiu, que capitulou. Eu vi recentemente a reação na internet, e eram duas reações, dos brasileiros diante do time argentino que enfrentou a Inglaterra cantando o hino. Vocês viram os argentinos cantando o hino? E teve duas reações, uma de admiração e outra de despeito e inveja. A despeito e inveja, eles são ladrões, não sei o quê. Dane-se o que falem deles. No fim do dia, com todos os defeitos que eles têm, eles se comportam como uma nação. Nós já não nos comportamos como uma nação. Nós deixamos de ser uma nação. Nós nos odiamos mutuamente e, diante da derrota iminente, diante do destino, a gente optou em cada um cuidar do teu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E não existe exemplo maior do que isso, do que a divisão entre petismo e bolsonarismo, em que ambos os vagabundos desses candidatos a presidente, ambos esses lixos humanos, ficam oferecendo para a população o seu presente populista. O Lula era picanha, aí vem a energia elétrica, agora o Vale Gás, e aí vem o débil mental do outro lado, vou dar celular para velhos e mulheres. Essa é a proposta do bolsonarismo. É isso que virou o bolsonarismo. Vou te dar um celular. Vou te dar uma inteligência artificial chamada Maria. Que é isso? É uma competição de compra de voto. Podemos entrar na competição, posso oferecer alguma outra coisa. Eu vou te dar um carro no meu governo. É isso que virou. Eis o cenário eleitoral, que é um cenário profundamente cínico. A título de curiosidade, se eu for dar um celular vagabundo de R$ 1.500 para, vamos botar mulheres adultas, a grosso modo 70 milhões de mulheres, mas vamos botar aí entre homens e mulheres, então vamos botar mais uns 40 milhões de idosos aí entre homens e mulheres, 110 milhões. Se eu pegar 110 milhões de pessoas e multiplicar por R$ 1.500, tranquilamente estamos falando de mais de, vamos botar aí 160 bilhões de reais num ano só para distribuir celular. O Brasil tem dinheiro para isso? Pergunto para o meu super-ministro, a gente tem, do ponto de vista do orçamento discricionário, dinheiro para gastar 160 bi com isso? Posso dar uma resposta bem elaborada? Por Não. favor. Não. Por que não há? Mas foi prometido por ele. Saiu anteontem a taxação do Donald Trump. Todo mundo esperava que viesse. Reação do Flávio Bolsonaro. Não quero falar sobre esse assunto, porque vai pegar mal para mim, porque eu e meus irmãos defendemos isso no passado. Reação do Lula. Quero muito brigar com o Trump. Para o Lula interessa a briga. Para o Lula, ele imagina que ele vai defender a soberania brasileira diante de uma invasão norte-americana. Volto a repetir o que eu disse antes. É um país que desistiu de ser uma nação. É uma desistência geral. É um abandono. Igual, podemos colocar aqui, muitos de vocês, eu sempre coloco esse exemplo da seleção brasileira, que para o bem ou para o mal, ela representa um pouco da alma nossa. Igual a maior parte de vocês talvez desistiu da própria seleção. Sabia que ia perder. Sabia que não valia a pena torcer por aqueles jogadores. Não via neles você. Todos vendedores de bet, aliás, né? Os jogadores da seleção. Então, a desistência é, no fundo, o que eles querem. Uma nação que havia desistido recentemente era a Argentina. Boa parte da população argentina econômica ativa migrou. Antes da Argentina, a Venezuela.
A classe média venezuelana foi toda embora para Miami, migrou para outros países, só deixaram as pessoas mais pobres. E era fácil para as elites controlar. Se você controla só as pessoas mais pobres, o modelo assistencial, o modelo topo base que eles têm é perfeito. Que esse é o modelo que o lulismo quer. Visitando as regiões mais pobres do Brasil, a gente percebe que o petismo quer que o Brasil seja um gigantesco Maranhão. É muito mais fácil controlar um Maranhão do que controlar um lugar que tenha classe média, que tenha pessoas cientes dos seus direitos, dos seus deveres. Controlar um Maranhão, você dá um empreguinho na prefeitura e, e uma migalha, qualquer coisa. E o jogo segue e ainda a pessoa te reelege. Então, a desistência nossa é permitir de vez que o Brasil se torne esse gigantesco Maranhão. Essa é a grande experiência que eu tive na campanha. A luta do Brasil é uma luta cada vez mais perversa e difícil entre ser um país ou se tornar o Maranhão, ou se tornar a Ilha do Melgaço, a cidade do Melgaço que eu vi na Ilha do Marajó. E é uma disputa que as únicas pessoas que não estão dispostas a desistir, veja só que loucura, somos nós. Esse percentual ainda minoritário nas pesquisas não é composto de gente que, eu acho que eu sou um menos pior. Nós somos a ideia menos pior que as demais. Não. Nós ousamos achar que o futuro é glorioso. Nós ousamos achar que o nosso país pode dar certo. Nós ousamos achar que enfrentar os demais significa ser melhor que eles e não repetir as mesmas práticas do que eles. Por isso que nós passamos a liderar as intenções de votos entre os brasileiros mais jovens, porque eles que não estão contaminados pela ilusão do bolsonarismo, do petismo entre os mais velhos, resolveram despertar para a sua própria brasilidade, uma brasilidade em que eles são donos do próprio destino. Só que é uma luta contra o tempo. Sou muito sincero, é uma corrida contra o tempo. A gente vai para uma eleição sem grana, a gente vai para uma eleição sem tempo de TV, em que a imprensa descreditou a gente e dizia que a gente era sério desde o começo. Mas a gente vai para a eleição, e isso já sendo reconhecido pelos demais, como a única alternativa séria a isso que está aí. Isso é uma responsabilidade gigantesca, mas para a gente que já está há 12 anos nadando contra a corrente, não apenas mais do que a nossa obrigação. Obrigação com a nossa história, obrigação com aquilo que nós construímos, obrigação e responsabilidade, quando eu olho para o passado, com o Kim, de 12 anos atrás, que eu conheci ele num evento, depois ele apareceu no nosso escritório, ou com o Arthur, que eu conheci há 10 anos atrás. É a responsabilidade com nós mesmos, com os sonhos que nós tínhamos naquela época em que éramos mais novos e que imaginávamos que no futuro nós estaríamos fazendo coisas grandes e estaríamos mantendo a nossa cabeça sempre no lugar. Eu não quero decepcionar o Renan de 12 anos atrás que fundou o MBL. E eu tenho certeza que vocês também não querem isso. Então a nossa responsabilidade nesse processo eleitoral é em fazer o melhor possível, mesmo quando nós não dispomos de absolutamente nada. Outro dia estavam comemorando, estamos liderando a vaquinha, entrou 1,5 milhão, sei lá quanto entrou dinheiro. Não é nada. Isso é dinheiro de pinga. 1,5 milhão de reais para uma campanha presidencial não é nada. Antigamente, quando a Dilma concorria, nos bons períodos do Petrolão, os grandes marqueteiros cobravam só para a consultoria de marketing 80 milhões de reais. Por dentro, ainda tinha por fora. Aviões, material, correios, programas de TV, videomaking, compra de prefeitos, compra de governadores. As campanhas davam mais de bilhão. Nós não temos nada disso. E entendam, se vencermos, será contra todas as probabilidades e contra a traição de boa parte das gerações mais velhas para conosco. Parte dos nossos pais e parte dos nossos avós se conformaram com o Brasil derrotista. É um Brasil que topa perder com o Bolsonaro se for com o Bolsonaro. Olha que gostoso. É uma parte do Brasil que topa perder com o lulismo se for com o lulismo. É um Brasil ligado ao alto funcionalismo público que topa ganhar ou perder com o Lula desde que eles mantenham os privilégios deles. É um Brasil egoísta. É um Brasil que vê vocês como burros de carga.
É assim como eles enxergam as nossas gerações. Burros de carga. E aí eles gostam de se xingar mutuamente. Ah, você é um comunista. Aí o petista, ah, você é um fascista. Pro inferno as brigas deles. Pro inferno as disputas infantis. Deu errado. As discussões dessas pessoas fracassaram. O Brasil que esses dois blocos imaginaram, deu errado. Eu nem vou citar aqui Caiado, Zema, porque não há significado na campanha deles. Não há nem sentido. Eu vi uma cena muito triste do Zema hoje, num evento, em que o discurso dele tinha um telão gigantesco na frente com a legenda para ele. Então ele tinha que ficar lendo uma legenda que estava a 20 metros de distância dele, fazendo um discurso supostamente épico. E as pessoas filmaram ele lendo. É muito triste. Quando você precisa fazer isso, significa que você não acredita em nada, em uma vírgula do que você está falando. Você é apenas um boneco cumprindo o roteiro. Não à toa, os maiores vídeos dele foram vídeos de inteligência artificial. Não é? Os hits dele, ele não mesmo não fazia. Nós não. Nós vamos trabalhar para vencer, sendo o tempo todo nós mesmos e pagando o preço de sermos nós mesmos. Nós temos na vida que pagar o preço da autenticidade, que pagar o preço de defender aquilo que a gente acredita, mesmo quando é impopular. E isso, num país de gente fingida, é quase um crime. O nosso país é um país em que as pessoas gostam de fingir moralidade, de fingir determinadas posições, quando essas posições os beneficiam. Nós somos, em grande medida, uma cultura de fingidores, em que ser autêntico, em que ser verdadeiro, em falar o que precisa ser feito, faz você ser maltratado, espezinhado. Nós pagamos nos últimos anos o preço de ter falado a verdade para a direita sobre o bolsonarismo. Nós vimos aquela franga homofóbica do Nicolas Ferreira, que é uma franga homofóbica. Todo respeito a quem é gay, nenhum respeito ao gay homofóbico de direita, que no sigilo é uma coisa e na câmera é outra. Nós vimos esse cara crescer nas redes sociais, puxando o saco dos vícios do bolsonarismo para crescer, e agora que o bolsonarismo não tem serventia para ele, apunhalar ele pelas costas, enquanto o velho do Bolsonaro apodrece, doente, dentro de uma cela. É esse o comportamento deles. E o Brasil aplaude, porque o Brasil gosta do falso, o Brasil gosta do fingido. Ganhando ou perdendo, não vamos fingir, porque quem finge sempre trai, quem finge sempre perde. A nação do fingidor não escolhe um caminho, ela sempre tem o seu caminho escolhido pelo outro. Ela sempre tem o seu caminho escolhido pela maioria, porque ela finge para agradar a maioria. E como nós falamos várias vezes em outros eventos, a voz do povo nunca é. Nunca é. O efeito manada é o efeito dos covardes. Se proteger atrás da opinião da maioria é a posição dos covardes. É por isso que o bosta do Flávio Bolsonaro estava lá falando, não, eu amo Bolsa Família, eu vou dar mais Bolsa Família. Lógico, é um fraco, como sempre foi. Nasceu de um saco de um fraco que é o pai dele. Família de fracos, são todos eles uma fraquejada. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E eles fraquejam, enquanto fingem para as pessoas. E as pessoas compram a fingição. As pessoas compram a fraqueza. As pessoas veem virtude na fraqueza. As pessoas admiram o momento de choro do fraco. As pessoas admiram quando o fraco aparece uma foto todo rasgado com uma cirurgia. Olha como ele é fraco. Vou rezar pela fraqueza dele. Eis o nosso comportamento. As pessoas emocionadas quando os jogadores do Brasil choravam após perder mais uma Copa do Mundo, para logo em seguida, 2 horas depois, anunciarem Blaze e jogo do Tigrinho nos stories dos seus Instagrams. Mas as pessoas choravam, se comoviam, porque a gente gosta de se comover. O fraco se comove o tempo todo. O fraco está permanentemente apaixonado. O fraco quer sofrer com outro fraco.
O problema é que o fraco é ingovernável. O fraco não vai a lugar algum. Nós nos tornamos uma nação de homens fracos, de derrotados. Nós somos dominados por um bando de traficante analfabeto. Não é isso que virou o Rio de Janeiro? Um lugar em que vocês são dominados por pessoas que não são capazes de escrever o próprio nome numa folha de papel. Em que vocês são humilhados e não podem andar na rua porque a segurança de vocês não é garantida por um bando de político vagabundo que depois vai se encastelar num condomínio lá na Barra da Tijuca. São esses os caras que dominam vocês. Só que esse é o destino de vocês se vocês aceitarem a fraqueza, se aceitarem se alienar, se aceitarem fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se nós não vencermos, se nós não chegarmos ao poder, o Brasil não vale a pena ser vivido. Porque a alternativa a nós são os bandidos, são os criminosos, são os falsários, são os farsantes. Eles são a alternativa a nós. Não há outro caminho além da gente. Gostaria que houvesse. Eu não quero parecer aqui messiânico. Agora apresenta outro caminho. Quem tem além da gente? Quem pode se unir a gente? Onde estão os outros homens e mulheres com coragem nesse buraco chamado Brasil? Cadê? Por que eles sempre se acovardam? Porque ninguém tem coragem de se posicionar? Todo mundo tem medo. Por que nós somos isso? Por que nós aqui somos obrigados a lutar sozinhos? É muito injusto. Mas é o nosso destino. É o nosso destino. E se a gente acha que o nosso destino vai impor a glória para todos nós, então nós temos que caminhar, antes de tudo e no início de tudo, sozinhos. Porque isso dá o exemplo de coragem, e isso dá o exemplo de autenticidade e o exemplo de verdade. E sempre as pessoas que impõem um novo caminho e que constroem uma nova história, eles são incompreendidos no início, são tratados como idiotas, são tratados como loucos, como românticos, até que a partir de determinado momento eles se tornam grandes o suficiente para não serem mais ignorados. E nós estamos chegando hoje nessa etapa. Se nós conseguimos criar um efeito de contágio nos nossos familiares, nos nossos amigos, no nosso trabalho, e levarmos à frente as nossas candidaturas, o Brasil vai descobrir que ele não está preso nessa disputa de ladrões. E as pessoas vão se abrir a essa alternativa. E quando a pessoa descobre a verdade, e quando a verdade é cristalina, ela é límpida, as pessoas gostam da verdade. Ninguém quer viver na mentira o tempo todo. Ela até te ilude no começo, mas nós já passamos dessa fase. Todo mundo sabe que viver aqui está uma desgraça, está uma draga. A ilusão já passou. Ninguém no fundo acredita que o governo federal vai gastar mais de 100 bilhões de reais todo ano dando celular para os outros. Ninguém acredita que é possível viver com o presidente da República te dando Vale Gás, energia elétrica, duplicando o Bolsa Família. Não dá. Para cada Maranhão que eles querem criar, você vai precisar de um Rio, de um São Paulo, de um Paraná para sustentar. Mas só até o momento em que Rio, São Paulo, Paraná se tornarem eles próprios também um Maranhão. A nossa luta é essa. Essa é a nossa guerra. Essa é a única guerra possível. E eu preciso de todos vocês com uma motivação férrea, sem olhar para o lado. É guerra. É guerra, é o destino de vocês. Não é nada além do destino de vocês. É isso, sendo bem sincero. Ou depois de um tempo procurar a vida em outro lugar. Porque isto aqui se tornará impossível. Vocês já vivem no narco-estado carioca. Vocês já estão nesse narco-estado. Vocês não vão ter condição de carro. Vocês já não têm condição de comprar um imóvel. Vocês estão quase se tornando escravos. Escravos cheios de direitos. Se você for um escravo trans, vão ter que respeitar seu sobrenome e o seu nome social. Ah, um escravo com direitos. Mas um escravo. Sempre um escravo. Não aceite isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.